Ela pegou o telefone e com muito pavor foi ler a mensagem dos irmãos sobre a herança. Quando leu, começou a chorar. Anna Brooks é uma jovem americana que morava na fazenda e cuidava da mãe no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Ela tinha mais 3 irmãos, mas era a caçula da família. Seu pai havia falecido quando ela era bem criança, pois estava com a idade avançada. Ela amava a vida na fazenda e sempre cuidava de tudo e brincava com os animais. Anna nunca gostou da cidade, e ao contrário dos seus irmãos que foram morar na capital chamada Lansing, ela sempre preferiu estar entre a natureza. Seus irmãos já eram adultos e todos haviam casado e tinham suas famílias em cidades grandes. Mas Anna nunca teve problema em viver no meio dos animais e curtir a vida mais natural. Ela cuidava da mãe, que estava muito doente, e a rotina da vida dela era bem tensa. Nem sempre sobrava tempo para nada. A propriedade da família era muito grande. Era uma fazenda bem próspera, com muitos animais e a produção ativa. Anna sabia fazer de tudo e cuidava dos animais com carinho. Ela tinha decidido passar a vida ali. Uma manhã de 2021, ela acordou com a mãe passando mal. Anna chamou a ambulância e acompanhou a mãe até o hospital. As notícias dos médicos não foram boas. Sua mãe tinha tido AVC e dificilmente sobreviveria. Anna ficou arrasada com a notícia e não imaginava o que faria sem a mãe. Ela ligou para os 3 irmãos da capital e disse o que tinha ocorrido, mas todos estavam muito ocupados para poder ajudar e só falaram para ela manter notícias. Ela ficou triste, mas entendeu. A relação dela com os irmãos não era ruim, apesar de não ter convivido muito com eles. Quando ela nasceu, eles já eram grandes. Após horas de esperas no corredor do hospital, o médico se aproxima com a notícia que ela tanto temia. Sua mãe havia falecido. O mundo acabou para ela nesse momento. Só que ela nem imaginava que o pior ainda estava para acontecer. No funeral, ela achou muito estranho o comportamento dos irmãos, pois eles nem pareciam muito tristes com a morte da mãe e sempre estavam falando muito. Era como se estivessem fazendo algum acerto. Ocorreu tudo planejado no enterro e depois todos foram para casa na fazenda. Não houve muita conversa, apenas uma sensação de desorientação pairava sobre eles, pois a mãe, mesmo doente, era a pessoa que gerenciava toda a fazenda. No dia seguinte, ela ouviu a conversa dos irmãos sobre suas vidas e praticamente todos estavam passando dificuldades financeiras. Eles conversavam como poderiam resolver isso com histórias bem tocantes, pois era a mãe que sempre ajudava eles em tempos difíceis e agora eles estavam sozinhos e temiam isso. Anna tentou se distrair fazendo o que mais gostava, cuidar dos animais e da fazenda. Também deu atenção aos sobrinhos pequenos que brincavam pela fazenda. A vida no campo para ela era inspiradora, e isso ela nunca pensou em abrir mão. Em nenhum momento ela participou das conversas com os irmãos. Eles não a incluíram em nada. Antes de ir embora, chamaram Anna e falaram que eles estavam conversando como a vida seria dali para frente e como estavam endividados. Queriam vender a fazenda para assim cada um cuidar de sua vida. Anna levou um choque ao ouvir isso e ficou calada. Não conseguiu falar nenhuma palavra. Ela sabia o perigo que estava por vir, pois como ela era a irmã mais nova, não tinha sido incluída no testamento da fazenda. Sempre falavam que depois iriam fazer, mas nunca colocavam ela. No final, apenas os 3 estavam no testamento. Eles, ao se despedirem, disseram que mandariam uma mensagem para ela como que foi decidido e foram embora. Dias depois, ela ouviu um aviso que havia chegado uma mensagem. Anna pegou o telefone e com muito pavor foi ler a mensagem que tinha recebido dos irmãos. Quando leu, começou a chorar. O pior tinha acontecido. O pesadelo era real. Os irmãos falaram que iriam vender a fazenda e que já tinham até um comprador. E pior, todo o dinheiro seria dividido apenas para os 3 homens, e Anna não iria receber nada dessa fazenda. Tentando conter o turbilhão de emoções, ela recebeu mais uma mensagem. Dizia que ela iria herdar uma pequena propriedade que ficava mais próxima da cidade, e que lá ela iria poder viver, pois gostava muito da vida no campo, e segundo os irmãos, Anna não tinha família e nem dívidas, e não precisava tanto estar na divisão da herança. Receber a pequena propriedade já estava de bom tamanho para ela, segundo eles. Anna não havia participado da divisão da herança, que era enorme e muito valiosa, e só recebeu uma propriedade pequena que nem estrutura tinha para cuidar de animais. Só tinha uma velha casa onde ninguém morava, nem a eletricidade funcionava ali. Ela teria que ir arrumar tudo e recomeçar a vida do zero. Era um lugar que a família nem sempre falava. O pai dela havia comprado o terreno de um amigo por uma pinchicha. Ela não acreditava no que estava acontecendo. Os seus irmãos de sangue estavam roubando o que era direito dela. Anna não tinha mais ninguém para recorrer. Só cabia aceitar a oferta e tentar recomeçar. Os dias foram passando e ela pegou um pouco das economias que tinha e arrumou a casa velha. Ela tentava, mas não estava conseguindo se adaptar à nova vida.
O que ela viveu na fazenda foi inesquecível. Num dia frio de inverno, ela ouviu um barulho de carro se aproximar da sua propriedade. O lugar é tão pequeno que dava para ver quem chegou na janela da casa. Ana viu umas pessoas bem vestidas saindo do carro e olhando em volta. Ela então saiu muito desconfiada e foi falar com eles. E um dos homens se aproximou. Ele perguntou: onde estão os seus pais? Ana disse que só morava ela ali e que ela era a dona do lugar. Eles então pediram para entrar na casa e conversaram um pouco. Assustada, ela perguntou o que havia acontecido. Eles falaram que tinham uma boa proposta para ela. Eles eram funcionários do governo e falaram que iriam construir uma rodovia nova chamada Rodovia Inteligente, um projeto grande e inovador. O objetivo era ligar a cidade de Detroit e Ann Arbor, e que teria 64 quilômetros, e uma estrutura muito moderna. Todo o percurso seria conectado e carros inteligentes passariam por ali. Os engenheiros falaram empolgados do projeto, mas Ana nem queria muito saber o que estavam falando, e sim o propósito da presença deles na casa dela. Os homens falaram que a rodovia precisava passar pela sua propriedade e que o governo estava oferecendo um valor muito generoso pela terra. Quando eles falaram o preço, ela levou um susto. Nunca imaginou que alguém ofereceria tanto dinheiro assim por uma terra sem muito valor. A quantia era 2 vezes maior do que cada irmão havia recebido de herança, ou melhor, roubado dela da fazenda. Ela, ainda tentando conter as emoções, disse que sim, iria fazer negócios com o governo. Os homens foram embora felizes e Ana pensou em ligar logo para os irmãos para contar a novidade, mas aí ela logo desistiu da ideia, pois eles nem sequer falavam com ela mais. O negócio foi feito e 1 mês depois da visita dos funcionários do governo, Ana pegou o dinheiro e comprou uma grande propriedade em outro estado que tinha tudo que ela gostava, animais e muita natureza. Ela nunca falou para os irmãos o que tinha acontecido, mas sabia que um dia eles iriam saber e, apesar de terem roubado ela, Ana conseguiu dar a volta por cima. No coração dela há perdão. Na verdade, se os irmãos tivessem dividido a propriedade para os 4, ela não receberia o terreno que vendeu e sua vida não seria tão boa assim. No fim, foi um grande mal que trouxe um bem. Que linda história que você acabou de ouvir. Por favor, diga a cidade de onde você está assistindo esse vídeo para eu saber. Antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal, também deixar seu like e um comentário sobre o que você achou dessa história. Também assista aos outros vídeos que estão aparecendo para você agora. Meu muito obrigado.